mal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Vai encontrando aí na sua Bíblia, essa passagem é muito importante. Como é bom a gente mergulhar na presença de Deus e perceber o que Ele é capaz de fazer por nós. Até por isso também que a Canção Nova, além da pregação da palavra, ela tem tantos materiais de evangelização, que nós precisamos nos cercar das coisas santas, não é? Precisamos nos cercar daquilo que é bom, daquilo que faz bem para nós, que entra pelos olhos, que entra pelos ouvidos, não é? Eu estava vendo aqui na nossa bancada os meus irmãos aqui vestidos com essas camisetas tão bonitas, né? São José com o menino Jesus, São Miguel Arcanjo, são imagens, né, que ajudam. Hoje ela está de vestidinho, né? Mas são imagens que ajudam a gente a rezar, que num certo momento eleva o nosso pensamento para Deus, né? Então a pessoa diz assim: mas é uma imagem ali de São Miguel Arcanjo, uma imagem de São José. Eleva o nosso pensamento às coisas santas, ao testemunho de quem foi fiel a Deus. Quando eu olho para uma camiseta de São Miguel Arcanjo, eu me lembro da palavra de Deus que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Eu me lembro que São Miguel Arcanjo foi dado como protetor do povo de Deus, que ele trava as batalhas em nosso favor, e que nós não estamos sozinhos nessas lutas espirituais que são tão difíceis, viu, gente? Nós sabemos que tem muita fraqueza nossa, nós sabemos que o pecado é a escolha do ser humano, não é? Mas também nós não podemos ignorar que tem uma influência espiritual maligna, diabólica, que nos combate todos os dias. A cada um a sua responsabilidade, e uma coisa não nega a outra. Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço, mas você também deve concordar que o ambiente influencia sobre a pessoa. Um pai falando na cabeça de um filho, o marido falando na cabeça da mulher, a mulher falando na cabeça do marido, influencia ou não influencia nas escolhas? Agora você imagina um assédio do mal constantemente semeando pensamentos, sentimentos no coração de alguém. A escolha é da pessoa, mas a influência existe. Inclusive, tem alguns que chamam essa opressão de influência, não é? Então eu tenho um companheiro nesta luta contra o mal, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Não é? E quando nós trazemos aqui um livro, como a gente acabou de dizer, não é? Do nosso retiro que vamos viver nesse tempo de Quaresma, nenhum livro substitui a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos sentar na soleira da porta daqueles que têm mais conhecimento do que nós. Significa que nós precisamos aprender uns com os outros, que nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus, e que nós fazemos isso como comunidade. Não é? Essa Bíblia que você tem nas suas mãos, ela chegou até você porque ela foi passada de geração em geração, inclusive numa época em que não se escrevia. Como é que se fazia numa época em que não se escrevia para passar adiante a palavra de Deus? Ela era repetida e repetida e explicada e ensinada e explicada e ensinada. E quem mergulhou na palavra de Deus, mergulhou na presença do Deus vivo. Então vai ser muito importante
esse momento que nós vamos viver de Quaresma, tá certo? Tinha indicado aqui para você, loja.cançãonova.com, para você adquirir o seu retiro quaresmal, mas nós temos também uma parceira, uma amiga de muitos anos, que é a Livraria Loyola, que também você pode encontrar. Então, na Livraria Loyola, seja na mais perto de você, ou seja, pelo site da Livraria Loyola, você também tem acesso, não só ao livro Na Presença do Deus Vivo, mas também a vários materiais de evangelização da Canção Nova, inclusive as camisetas. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. O homem se uniu a Eva, o homem aqui é Adão, se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Um cuidava dos animais, outro cuidava do campo. Aconteceu tempos depois, preste muita atenção nisso, que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Caim pegou daquilo que ele tinha produzido e deu alguma coisa para o Senhor. Era a prática naquela época, era comum. Quem tinha uma fé, quem tinha uma religião, fazer oferta ao divino. Mas como foi que Caim fez? Caim foi cumprir preceito. Caim fez a obrigação. Caim deu de alguma coisa que ele havia produzido. Tanto que diz aqui, Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, esse por sua vez, é uma contraposição. É tipo, olha, esse aqui fez isso, mas esse aqui fez diferente. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. Será que Deus prefere os cordeirinhos e a gordura das ovelhas? O segredo não está nos animais que foram oferecidos, gente. O segredo está aqui nesta palavra: os primeiros, a primícia. Abel tirou daquilo que ele tinha de melhor, aquilo que todo mundo queria, inclusive ele, inclusive o próprio Abel, aquilo que ele desejava, os melhores espécimes, os melhores carneiros, a gordura que era tão importante, porque você sabe que a gordura é alimento para o cérebro.
Gordura dá energia. Mas gordura também era combustível. Com a gordura, numa época em que você não tinha álcool, era com a gordura que você também acendia as coisas, que você queimava as coisas. Tanto que no templo acendia-se a gordura, para que a fumaça subisse aos céus. Então aquilo que era mais precioso, Abel separou para Deus. E Deus olhou para a oferta de Abel e não olhou para a de Caim. Por quê? Porque na oferta de Abel estava o coração de Abel. E na oferta de Caim estava o dever a se cumprir. Estava o preceito a ser atendido. Estava o fazer por obrigação. Deus não é escravo das coisas que nós oferecemos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos bens. Nem precisa dos nossos sacrifícios. Eu vou me punir, eu vou me castigar, eu vou me bater, eu vou deixar de comer. Deus não precisa disso, meu querido. Então por que a gente faz jejum? Porque nós precisamos fazer o jejum, não é que Deus precise. Deus não quer as suas coisas, Deus quer você. Deus quer o seu coração. Caim ofereceu as suas coisas, mas não se ofereceu a Deus. Não se pôs junto na oferta que ele entregava. Abel se deu a Deus, junto com aquilo que ele ofertava. E foi isso que o colocou na presença do Deus vivo. Que maravilhoso, né? E aí Deus vira... E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. E Caim reagiu. E Caim percebeu, como muitas pessoas percebem que a sua oração não foi atendida. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Ficou de cara caída. Ficou emburrado. Ficou de cara feia. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado? E com teu rosto caído? E com a cara abatida? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? Olha o que Deus está falando para ele. Você está de cabeça baixa, não está de cabeça erguida. Você está com a cara abatida e não com a cara erguida. Porque o que você está fazendo não está certo, Caim. Se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Põe para ele uma pergunta. Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal não vai ficar morando com você, espreitando-te a porta, à espera da oportunidade de te abocanhar? E aí Deus dá a ele o seu desejo, porque no coração de Caim já estava uma determinação de matar o irmão. E Deus diz para ele: toma cuidado com os desejos do seu coração, porque nem todo desejo que está dentro de você te é lícito. Os desejos vêm, mas cabe a você, olha lá, dominá-los. A ti vai o seu desejo. Os desejos vêm, mas tu deves dominá-lo. Mas para a gente entender melhor esta palavra, tem uma pergunta que nós precisamos responder ainda com mais clareza, mais profundidade. O que foi que tornou Abel diferente de Caim aos olhos de Deus? Porque aos olhos de Deus foram diferentes. O que tornou um diferente do outro? Meus amigos, é que existe no coração certas portas que só podem ser abertas mediante a generosidade. Existem certas portas espirituais, existem certas portas na alma da gente que só podem ser abertas pela generosidade. Quando eu entrei na Canção Nova, isso foi no ano de 94, Dom Alberto, o bispo Dom Alberto,
veio pregar para nós ali um retiro. Estava conosco na nossa casa ali em Queluz, quando as pessoas ingressavam naquela altura na comunidade. Seu primeiro ano era em Queluz. Naquela época era chamado noviciado. Então Dom Alberto nos visitou. E eu me lembro de muita coisa da pregação que ele fez naquele dia. E para honrar o que ele disse, vou lembrar mais de uma coisa. O Dom Alberto, ele disse assim: um dia eu penso que quando nós chegarmos no céu, depois de todos os nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso empenho para ser santo, nós vamos ter uma feliz surpresa. Nós vamos ficar boquiabertos, ao descobrir que nada disso nos salvou, que nós fomos salvos por pura e absoluta misericórdia de Deus. Eu creio que não são os meus empenhos, os meus esforços que me salvarão, mas mesmo crendo, eu sei que eu vou me surpreender, porque por mim eu estou perdido, e cada um de nós, que mesmo na nossa luta contra o pecado, quantos erros a gente comete, quanta maldade a gente faz, nós seremos salvos por pura e exclusiva misericórdia de Deus. E qual foi a outra coisa que Dom Alberto falou naquela pregação que eu nunca me esqueci? Ele disse que a chave que abre as portas da divina providência na nossa vida não é o pedir, é o dar. Dar, oferecer, sair para servir, ajudar as outras pessoas, abrir as mãos para compartilhar com aqueles que têm uma necessidade maior do que nós. Isso abre as portas do céu sobre a vida da gente. Então eu retomo, há no coração da gente certas portas que só podem ser abertas mediante a generosidade. Tem portas que só vão se abrir para você ao se libertar de um coração mesquinho. Eu sei que todos nós temos uma gana de sermos salvos, de nos proteger, de nos assegurar, de garantir o nosso futuro. Mas isso tudo, gente, é uma ilusão. A verdade está em partilhar, em ajudar as pessoas que Deus coloca à nossa volta. E essa generosidade abre as portas do céu sobre a vida da gente. Abel ofereceu o seu melhor. Abel não guardou para si os melhores frutos do seu trabalho. O que ele fez? Ofereceu a Deus. Tem muita coisa que acontece na minha vida, não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou melhor do que as pessoas, não, das outras pessoas, não. Não é porque eu sou santo, não. Mas eu tenho consciência de que eu ofereci a Deus as primícias da minha vida. Eu ofereci a Deus a minha juventude. E eu me lembro quando na minha família havia pessoas que olhavam com tristeza o meu ingresso na Canção Nova, porque pensava, na flor da idade, está entregando os melhores anos da sua vida para Deus. Eu me lembro quando muitas vezes meu pai, preocupado, ele dizia: mas você vai agora justamente na fase mais produtiva da sua vida. E se depois de um tempo a Canção Nova acabar? E se depois de um tempo acontecer alguma coisa e você não puder permanecer? Eu respondia para o meu pai: pai, a minha resposta é para Deus. Não é para o Padre Jonas, não é para a Luzia, não é para o Hétero, não é para aqueles primeiros. A minha resposta nem é para a Canção Nova, a minha resposta é para o Senhor Jesus. É para Deus, que me chamou para a Canção Nova. E o Senhor que me levou para lá, cuidará de mim em qualquer situação que eu venha a enfrentar, em qualquer uma. De permanecer ali até o fim dos meus dias, ou se acontecesse alguma coisa como essa que o Senhor disse, o próprio Senhor me dirigirá, e eu creio nisso, meus irmãos, com toda a força do meu coração. Minha alegria não é mérito, é graça,
é ter podido oferecer esses melhores anos e continuar oferecendo a Deus, ao Senhor. A nossa vida precisa ser para o Senhor. Quer você esteja dentro da Canção Nova, quer você esteja fora da Canção Nova, quer você seja chamada a uma entrega total para a evangelização, dedicar-se integralmente, como é o nosso caso, seja você se dedicar no seu trabalho. Dentista, enfermeiro, engenheiro, arquiteto, expert em novas tecnologias, tem tanta gente se dedicando aí e fazendo muito bem com essas novas profissões que têm surgido. Quanta gente ajudando as pessoas na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Não importa em que você trabalha, ainda que seja, você diga, mas o que eu faço é tão simplesinho, eu limpo a casa das pessoas. Minha querida, meu irmão, você faz o que a pessoa não pode fazer. Tem gente que não consegue, por isso precisa pagar. E olha o que você leva para a casa desta pessoa. Você leva saúde, você leva bem-estar. E se você faz isso com alegria, ainda leva com você a presença de Deus para essa pessoa. Mas não importa se é a faxina ou a presidência da República, não importa. Nós precisamos ser todos de Deus, todo para Deus. Isso é você oferecer as primícias. E quando você oferece as primícias, todas as promessas que Deus lhe fez se cumprem na sua vida. Porque você não está entregando simplesmente o fruto do seu trabalho, você está oferecendo a sua vida ao Senhor. E quando Abel entregou o que lhe era mais valioso, tornou-se capaz de receber. Porque quando você entrega, você se torna capaz de receber. Ninguém pode encher copo cheio. Ninguém. Para eu me encher da graça de Deus, para eu ser enchido por Deus com a sua graça, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, do meu egoísmo. Por isso que a humildade tem a ver com esvaziamento. Por isso que Nossa Senhora foi tão cheia de Deus, porque ela se esvaziou todinha, para que Deus pudesse enchê-la completamente. Tem uma expressão do grego que fala de Jesus, é um termo que significa esvaziamento, mas é muito mais do que esvaziamento, que é kenosis. O Senhor despojou-se da sua divindade. Sendo Deus, viveu como se não fosse, para que houvesse espaço para a nossa humanidade na vida dele. Para que coubesse ali o humano, ele precisou se despojar da sua vida divina. Não deixou de ser Deus, mas viveu plenamente a vida humana, em tudo igual a nós, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos e, inclusive, nas tentações. Ele só não cedeu ao pecado. Mas foi tentado? Foi. E foi difícil para ele resistir à tentação? Foi. Tanto foi difícil que Jesus precisou fazer um retiro. A quaresma que nós fazemos é uma memória ao retiro que Jesus fez. Jesus fez um retiro de 40 dias para lutar e vencer tentações que não o deixavam. Ele se esvaziou por vontade de Deus, para, assumindo a nossa natureza, encher a nossa natureza da graça de Deus e do divino. Ninguém enche o que já está cheio. Quando Abel se esvaziou na presença de Deus, abriu-se espaço para que ele pudesse receber de Deus a graça que o Senhor tinha para ele. Então a graça de Deus manifestou-se para Abel porque o seu coração estava aberto, porque havia amor naquilo que ele fazia. Não se serve a Deus por obrigação. Tudo que a palavra de Deus indica aqui é que Caim estava cumprindo preceitos, porque quando se cumpre preceitos, se recebe benefícios. Oh, meu Deus do céu!
Se a gente for servir a Deus por causa de benefícios, a gente não persevera. Os benefícios vêm, gente, mas quem vai a Deus em busca de benefícios não fica. O que é que faz a gente permanecer, não é, numa vocação? É quando nós vamos a Deus por amor. O que foi que trouxe tantos de nós para dentro da Canção Nova? Foi ter experimentado o amor de Deus e com uma gratidão profunda, querer entregar a Deus tudo que nós tínhamos, tudo que nós temos, tudo para Deus. E quando você entrega tudo para Deus, meu amigo, você pode ficar tranquilo, Ele não se deixa vencer em generosidade. Os benefícios vêm, mas não se serve a Deus por obrigação ou para obter vantagens. E Caim fazia o que todo invejoso faz. Depois de fazer mal feito, vai combater quem fez direito. Se ardeu de tristeza, de rancor, de ódio, porque o céu beneficiava Abel. Porque ele via na vida de Abel as manifestações da graça de Deus. Ao perceber que o céu favorecia Abel em tudo aquilo que Abel fazia, Caim começou a se comparar com ele, e aí ele se encheu de inveja. E aí ele tomou a decisão de matar o irmão dele. A semente estava lá, a semente da morte. O que eu vou fazer com esse desgraçado? Tudo que ele põe a mão vai para frente, tudo que ele faz prospera. Os animais que ele cuida se multiplicam. Ele está se tornando rico, ele está prosperando na vida dele. E a prosperidade de Abel não era questão financeira apenas, porque você vê, os dois partiram do nada. Um começou a criar o gado miúdo e o outro começou a cultivar o campo. O ponto de partida dos dois foi o zero. Mas já ali no início havia inveja, porque inveja não tem a ver simplesmente com os frutos que a pessoa recebe do seu trabalho, mas com a alegria que ela tem naquilo que ela faz. O invejoso não tem inveja do que você tem, mas da felicidade que você possui com aquilo que você tem. Nenhum invejoso tem inveja de gente infeliz. Se a pessoa está infeliz, ele nem se incomoda muito. Ela pode ser bem mais rica que ele. Se estiver infeliz, se estiver estragada, se estiver sofrendo, se estiver doente, para ele está de bom tamanho. Está infeliz. Mas o invejoso, ainda que tenha mais do que o outro, ele se arde, ele se carcome de dor e de tristeza, porque o outro, tendo menos, é feliz com o pouco que tem, enquanto ele, tendo mais, não consegue ser feliz. Aí ele persegue. Ele persegue, e se não tomar cuidado, como diz aqui a palavra, ativa aí o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Às vezes essa inveja se torna mortal. Por isso que, a partir daquele dia, Caim andava sempre irado, diz aqui a palavra de Deus, e tinha um semblante abatido. Qual era o retrato de Caim? Um homem aborrecido, raivoso, entristecido. A insatisfação com a vida, a ingratidão. Preste atenção nas coisas. A insatisfação com a vida. Você está insatisfeito com a vida? A ingratidão. Você é uma pessoa mal agradecida? Quando a pessoa faz um favor para você, você agradece, você guarda essa gratidão no coração, ou você esquece? Ou depois de um tempo você acha que a pessoa não está fazendo mais do que a obrigação dela, que ela tem dever de ajudar você? Então a insatisfação com a vida, a ingratidão. E tem um outro elemento terrível, 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 que é a constante comparação com os outros. A insatisfação com a vida, a ingratidão, a constante comparação com os outros e a inveja. E a inveja sempre causam tristeza. Então, uma pessoa que está insatisfeita, uma pessoa que é ingrata,
que não reconhece o bem que recebe, que diante de tantas coisas boas, o ar que ela respira, o sol que brilha lá fora, os passarinhos que cantam, ela só consegue enxergar o negativo, só consegue enxergar problema, só consegue enxergar o que é ruim na vida dela. A pessoa que está constantemente se comparando com as outras e tem o seu coração recheado de inveja, essa pessoa é uma pessoa triste. E se ela não pedir a Deus que a liberte, ela vai viver triste até o último dia da vida dela. Esse pacote que eu acabei de dizer, de insatisfação, ingratidão, comparação e inveja, deixam a pessoa deprimida e aprisionam a pessoa num estado de ira. Não é que ela sentiu raiva. A pessoa ela fica presa na raiva. Você já topou com algumas pessoas que elas estão com raiva o tempo inteiro? Tem gente que está sempre nervoso, sempre irritado, sempre irado. Você vai conversar, a pessoa nunca está bem. Sempre tem um motivo para reclamar, um motivo para entristecer. Gente, isso derruba a vida da pessoa, tão diferente do testemunho que nós ouvimos, em que essa moça que partilhou tinha tudo para poder se deprimir, para se desgostar, para até abandonar o marido dela. Ele conseguiu, ali com os negócios que fez, tomar um golpe, se endividar e ainda cometer um adultério. Se ponha no lugar dessa mulher. Quantos de nós que pensando estar no lugar dela, viria na cabeça imediatamente, eu deixava essa pessoa, eu ia viver minha vida, como é que ele faz uma coisa dessa? Que responsabilidade. E teria perdido mais uma coisa, além do dinheiro e da dignidade, não é? Do casamento. Teria perdido o próprio matrimônio, a própria família. Qual foi a resposta dela? Louvar a Deus em meio à dor, em meio à humilhação, ter gratidão pelo socorro divino que não abandona, confiar em Deus quando tudo parecia dizer o contrário. E qual foi a consequência disso? Um coração liberto, e os frutos não tardaram a vir. Aquilo que foi perdido também foi recuperado. Bendito seja Deus por aquelas pessoas que entenderam o poder da oração e do louvor em suas vidas, porque não serão aprisionadas nesse estado de raiva constante, de ira constante, que muita gente infelizmente vive. Então Deus sabia porque Caim estava daquele jeito. Como Deus sabe por que nós estamos do jeito que estamos. Deus sempre sabe, gente. Deus sabe porque Caim está daquele jeito, mas pergunta-lhe. Porque Deus não se impõe para nós. Ele se oferta, Ele convida, Ele não quer a nossa obrigação, Ele quer o nosso coração, e você não pode obrigar ninguém a te amar. Deus quer o nosso amor, por isso, Ele não pesa contra Caim, Ele pergunta para Caim, por que ele está triste, por que ele está irritado. Deus sabia, mas será que Caim sabia? E Deus pergunta, por que você está triste? Por que você está irritado? E às vezes Ele pergunta para nós, pela boca das pessoas que nos encontram. Estou vendo que você, Nilson, está abatido, o que está acontecendo? Estou vendo você, sapo, está irritado, aconteceu alguma coisa? Por que você está entristecido? O Senhor pergunta para nós, por que você está triste? Por que você está abatido? Não é porque Deus não sabe, é para que a gente tome consciência de como o mal entrou no nosso coração. Porque às vezes o mal entra no nosso coração por culpa própria, por nossa culpa. E às vezes o mal entra no nosso coração por causa de uma ferida que o outro causou. Mas a gente, no momento em que foi ferido, abriu a porta. A pessoa tem um limite que ela pode fazer mal a você sem que você deixe. A partir dali, os piores males que ela pode fazer contra a sua vida é só se você deixar. O problema é que a gente abre o coração para a mágoa, a gente abre o coração para o ódio, para o desejo de vingança, e aí o mal entra para a inveja, aí o mal entra com tudo dentro do coração da gente.
não é? Então Deus pergunta para ver se ele sabe por que ele está daquele jeito, se ele tem consciência de como a maldade entrou no coração dele. Mas Deus ama Caim, como ama Abel. Não é porque Deus prefere o bem do que o mal, que Deus ama mais quem acerta do que quem erra, que Deus ama mais o santo do que ama o pecador. A palavra de Deus, inclusive, diz que é diferente, que a pessoa que está mais necessitada, que é a que está mais perdida no pecado, é a que mais recebe o amor de Deus, porque é a que precisa mais. Não é que Deus dá mais para ela, é que na sua necessidade, ela precisa mais e acaba recebendo mais. Volto de novo para você, para a experiência do copo. O copo que está cheio não precisa ser enchido, mas o copo que está vazio tem espaço para encher muito. Quem se esvaziou pelas avenidas do pecado está vazio da presença de Deus. Então, quando se volta para Deus, a pessoa recebe, mas recebe assim uma abundância de graça, que às vezes quem está do lado fica até com ciúme, fica até com inveja. Deus nunca deixou de amar você por causa dos seus pecados. Deus nunca deixou de amar Caim por causa das escolhas erradas que Caim fez. Deus ama Caim e por isso oferece o remédio e dá para ele um aviso. Qual que é o remédio? Se praticares o bem, poderás reabilitar-te. Se você fizer o que é certo, se você se voltar para o bem, se você se desvincular do mal, você será curado. Você se levantará. Você receberá a oportunidade de uma renovação. Vida nova Deus tem para você, se você se desligar do mal e escolher praticar o bem. Muitos males se curam quando a pessoa toma a decisão de praticar o bem, sabia? Muita gente é curada no momento em que abandona o mal e começa uma vida nova no Espírito Santo. É um processo de cura na vida da pessoa. Então, ser bom e fazer o bem não somente cura a doença, não somente recupera as forças e reanima a pessoa, como também se torna uma proteção e bloqueia a entrada do mal no coração da pessoa. Repito para você, quando você escolhe ser bom, quando você luta para fazer o bem, isso não somente cura a sua doença, recupera suas forças, reanima o seu ânimo que estava abatido, como também se torna uma proteção que bloqueia o seu coração para a entrada do mal. Você já viu que gente que vive para o bem, tem coisa que não pega na pessoa, tem coisa que não entra na pessoa, tem coisa que não abala a pessoa, e tem gente que fica com os nervos à flor da pele de ver o outro não se incomodar, de ver o outro achando que está tudo bom, ver o outro ser feliz apesar do mundo estar desabando do lado dele. Mas é isso que acontece com quem escolheu pelo bem e não pelo mal. Então, quem quer se habilitar, quem deseja refazer a própria vida, deve saber que somente pelo bem é que terá essa força. Você não vai conseguir reconstruir a sua vida pelos caminhos da vingança, pelos caminhos do rancor, pelos caminhos da maldade. Sabe, gente, eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler esses grandes pensadores, e muitos deles estiveram envolvidos em guerras. Napoleão Bonaparte, uma mente brilhante. Maquiavel, o cara pensava com uma clareza, uma esperteza. Não é que Maquiavel era aquele cara mau, não. É que vendo as maldades das pessoas, ele entendia como lidar com aquilo e como sobreviver àquilo. Então, os ensinamentos que ele trazia de como sobreviver àquilo são muito mal vistos, porque ele estava procurando ser mais esperto do que quem já era esperto, mais malandro do que quem já é malandro. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, de um chinês chamado Sun Tzu. Meu amigo, as coisas que estão ali são reais, mas eu que sou cristão não posso escolher aquele caminho, porque não são os caminhos da palavra de Deus. E
essa sabedoria, é uma sabedoria mundana, manda a gente combater, ser mais esperto, sair na frente. E a palavra de Deus nos diz: não faça resistência ao malvado. Se te bateu numa face, oferece a outra. Se te tirou o manto, entrega também a túnica. Dai de graça o que de graça recebeste. Perdoai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. O nosso caminho vai na contramão do caminho do mundo. Você está entendendo? Eu te dei exemplo aqui de 4 livros maravilhosos. Bom para a gente conhecer. Mas são o modo de pensar do mundo. Não são o modo de pensar do cristão. Não é o modo de pensar de Deus. Então Deus dá a ele um remédio. Qual foi o remédio? Se praticares o bem, vais te habilitar. Poderás reabilitar-te, poderás curar-te, mas também dá um aviso. Qual é o aviso? Se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. O pecado vem sempre bater na porta de quem se entrega ao mal. Não se entregue ao mal. Lutar com o mal, a gente luta. Errar e fazer o mal sem querer, todos nós fazemos. Isso é quase todo dia, gente. Mas uma coisa é você, por distração, por um momento de impulso, você fazer o mal. Outra coisa é você se entregar ao mal, trabalhar com aquilo como se fosse uma ferramenta que você pudesse utilizar. Abraçar um jeito maligno, diabólico, de viver como estilo de vida. O mundo é dos espertos. Não, o mundo não é dos espertos. O mundo é de quem é de Deus. O mundo é dos mansos, diz as bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra. Não os diabólicos, não os malandros, não os espertos, não quem faz o mal. Quem faz o mal vai ganhar uma herança que não quer. O mal vai passar a viver com essa pessoa. É como você trazer um leão selvagem para dentro da sua casa. Vai estar te rondando à espera de te devorar. É somente com esforço, é mediante a batalha que a gente pode resistir sem se deixar arrastar pelo mal. Então, quando alguém se entrega ao mal, o seu coração se inclina para aquilo que não presta. O seu desejo torna-se tendencioso e fazer o bem vai se tornando uma dificuldade para a pessoa. Qual é um dos grandes castigos do mal? É que acostuma você com a facilidade do que é mal e torna para você cada vez mais difícil fazer o bem. Põe suas mãos sobre o seu coração um pouquinho, se você puder, feche os seus olhos. Pensa sobre isso. Tudo que nos pode fazer melhores e mais felizes nos foi dado por Deus. Se a nossa consciência estiver limpa, nada pode nos fazer o mal. Quem decidiu por fazer somente o bem, se você se decidiu fazer somente o bem, jamais você vai se sentir insatisfeito ou infeliz, porque tudo que Deus deseja é que você tenha um coração voltado para o bem. E tudo o que você deseja, ao se decidir para o bem, Deus coloca ao seu alcance. Quem diz que fazer o bem o torna infeliz, ou não acredita em Deus, ou não está fazendo nada que seja realmente bom, porque o bem reabilita. Senhor, a minha escolha é essa. Eu quero fazer o bem nesse dia. Diante desta palavra, Senhor, eu tomo a minha decisão. Eu desejo, Senhor. Eu que quero, Senhor Jesus, esvaziar-me inteiramente. O convite que nós fazemos a você que nos acompanha, assim como Abel, dar o seu melhor, as primícias, a vida e o coração, para assim viver o bem que nos é necessário. Rezemos cantando. Quero transformar numa canção